Vamos inspirando profundamente, vamos retendo o ar por um instante, vamos soltando vagarosamente pela boca, e agora vamos inspirar em 4 tempos, expirando em 6, mais uma vez inspirando em 4, expirando em 6. Vamos prestando atenção agora na nossa respiração de uma forma normal e cadenciada, só ficando no inspirar e expirar. Vamos nos conectando com aqui e no agora e vamos iniciando com a leitura. Receita para ficar doente. Cuide bem do seu cachorro, seu cavalo, seu carro, mas negligencie o seu corpo. A Bíblia diz que seu corpo é o templo do Espírito Santo e contrariar a Bíblia é sempre um caminho direto aos problemas. Quem escreveu isso foi Emmett Fox, no seu livro Dia a Dia. Não dê atenção ao corpo. Coma muita porcaria, tome drogas, beba bastante. Cultive a sensação de que sua vida não tem sentido nem valor. Faça coisas que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. Seja rancoroso, supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. Culpe os outros de todos os seus problemas. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fique obcecado por eles. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Fuja de qualquer coisa que se pareça com um senso de humor. Não expresse seus sentimentos e opiniões. Os outros não vão gostar. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Quero acrescentar à lista mais 2 conselhos de Emmett Fox. Discuta amplamente suas próprias doenças e, se tiver feito uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela, em todas as oportunidades. Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Tenho certeza que todos esses conselhos são infalíveis para quem deseja ficar rapidamente doente ou jamais se curar, se já estiver enfermo. E assim, refletindo sobre essa leitura, refletindo sobre tudo aquilo que a gente já estudou, já conversou sobre saúde e doença, e que vamos hoje aprender um pouco mais, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. E vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a cúpula espiritual da Casa de Caridade Espiritual Redenção, que nos intui, que nos auxilia, que nos dá todo o suporte para a realização desse grupo de estudos. Vamos cumprimentando o mentor deste grupo de estudos, as equipes da espiritualidade, os alunos da espiritualidade, como também os instrutores da espiritualidade que estão aqui. E vamos também, nesse momento, agradecendo ao nosso mentor espiritual que nos fez chegar aqui. Estarmos todos juntos, partilhando, discutindo e aprendendo em todas as oportunidades que nos reunimos. Com todos esses amigos, vamos elevando os nossos
pensamentos, vamos fazendo uma caminhada, vamos chegando até as esferas das fraternidades do espaço, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos estar sempre ao lado das forças do bem que estão regenerando este mundo, e que assim seja com todos esses amigos. Vamos seguindo a nossa caminhada, chegando até as esferas crísticas de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, e encontrando também nessa caminhada Maria de Nazaré, que Paulo acalma os nossos corações e nos leva até seu Filho Jesus. E ao Mestre, agradecidos de joelhos por todos os seus ensinamentos, agradecidos por todo o seu trabalho em prol da regeneração deste ordem que estamos vivendo. E com o Mestre chegamos ao Pai. Ao Pai agradecemos todas as encarnações, por todas as oportunidades de aprendizado a nós proporcionadas até aqui. Agradecemos a Ti, Pai, nos conectando contigo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos trazendo o Licínio novamente, mais uma vez, para o nosso convívio desse grupo de estudos. Licínio, por favor, abra o microfone. Você quer tentar conversar alguma coisa antes de iniciar a apresentação? Como é que você quer fazer? Se você quiser colocar a apresentação, fique à vontade. A sala, a turma é sua. Tá ok. Não estou conseguindo ouvir você. O microfone está... Teu microfone Eu não abriu. estava Opa. conseguindo abrir o microfone, eu não sei, o computador hoje está meio esquisito. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Ivan, da gente se reunir hoje de novo com esse tema que eu acho fascinante, que é a medicina chinesa. E vamos lá, vamos começar. Tem que compartilhar a tela aqui, né, Ivan? Isso. Vocês estão vendo direitinho? Está entrando agora, Licínio. Espera aí. Entrou, é só colocar o modo de apresentação agora. Tá. Estão vendo? Pronto. Entrou perfeito, Licínio. Ótimo. Então vamos lá. A medicina tradicional chinesa é o assunto dessa noite. E eu vou começar com o conceito de Qi, ou Qi, que é um dos conceitos fundamentais na medicina e na filosofia chinesa em geral. Então, eu vou falar primeiro do Qi, mas assim, eu vou falar dos princípios básicos da medicina tradicional chinesa, que um deles é o Qi, a energia. Depois vem os 5 elementos,
o Yin e Yang antes, depois os 5 elementos, e aí a gente vai esmiuçando um pouquinho mais esses conceitos. O Qi não tem uma tradução correta, uma tradução absoluta. Ele pode ser entendido como energia vital ou força vital. Seria, para os hindus, o prana, por exemplo. Mas, assim, por mais que a gente tente conceituar Qi, sempre fica faltando alguma coisa ou ela não é exatamente a definição mais perfeita. A gente pode e essa energia anima e impulsiona todas as formas de vida do universo. A, a energia vital não é só a energia vital para nós, a energia de todas as coisas. O Ti está impregnado em todas as coisas. Não haveria vida sem o Ti nesse conceito que a gente usa. Então, a nossa saúde ela é mantida pelo equilíbrio desse Ti, desse Ki. E alguns desequilíbrios podem levar a um excesso. Quando o Ti não circula direito, ele fica estagnado, né? Quando você tem, por exemplo, um cano interrompendo um fluxo, fica aquele, por ferrugem, alguma coisa, fica ali aquela água parada, então forma como se fosse uma pressão que pode até bloquear e levar a um excesso de pressão, acabar rompendo, fazendo uma coisa mais séria. E a outra questão que pode ser verificada também é uma deficiência. É quando a gente tem no mesmo cano, mas não tem a água corrente assim suficiente para você abre a torneira, mas sai muito pouca água. Isso é um modo de falar sobre excesso e deficiência. E algumas práticas, como a acupuntura, as ervas medicinais, a ginástica, tai chi, o qigong, são usadas para equilibrar esse Qi e aí promover a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, a medicina chinesa, ela não é só acupuntura. Ela envolve ervas, dieta, exercícios e muitas vezes também a gente entra em meditação. Tudo isso faz parte do tratamento com a medicina chinesa. Aí, dentro das técnicas, tem a agulha, né, que é a acupuntura, mas também tem a moxa, que a gente faz, queima como se fosse um tubinho de ervas medicinais prensadas. Tem outros tipos de terapia, temos vários tipos de acupuntura, tem a acupuntura coreana, tem a japonesa, tem a clássica chinesa, que é a que eu uso mais. Então, é um universo, na verdade. E também temos, por exemplo, as ventosas, né? Algumas pessoas já devem ter visto aí alguns atletas com aquelas marcas nas costas. Aquilo é feito pelas ventosas, que são como se fosse... Eu uso ainda o método antigo, o método clássico, com a bolinha de vidro que a gente, com o calor, a gente tira o ar e encosta onde estiver lesionado e consegue um resultado de alívio da dor, ou depende da doença. O Qi ele flui em todo o corpo através de caminhos. Esses caminhos são conhecidos como os meridianos. Daqui a pouco vai ter uma figura que mostra alguns meridianos. E ele está em constante movimento e transformação. Ele não é parado. Na verdade, o pensamento chinês fala que água parada vira lama, vira lodo. Então, o fluxo tem que ser sempre de movimento. E a gente, entendendo esses padrões, desses fluxos, dessas mudanças que ocorrem dentro do corpo e no ambiente, é que a gente consegue identificar aonde que vai atuar e o que vai mexer. Aqui uma foto, uma figura com os meridianos. Os meridianos são... Vocês conseguem ver o meu mouse? Não.
Ivan, você Sim, consegue? estamos vendo, Sim. estamos vendo. Então, os meridianos, a gente tem esses desenhinhos aqui, e é engraçado porque os meridianos, eles não seguem um padrão de um vaso sanguíneo, de um vaso linfático, de um nervo. Eles são desenhos completamente diferentes da nossa anatomia. No entanto, se a gente for analisar os pontos, todos eles são muito inervados. Todos eles são perto de plexos nervosos ou muito inervados. Então, a gente tem aqui os meridianos, aqui, alguns que têm as mãos, né, que começam pelas mãos, outros começam pelos pés, ou terminam nos pés. E tem os meridianos Yin, os meridianos Yang. Então, basicamente, são 12 meridianos principais: pulmão, estômago, baço, coração, intestino fino, intestino grosso. Então, todos esses meridianos, eles seguem, eles têm umas interconexões, alguns entre eles, né? Seguem e cobrem o corpo todo. E por dentro, internamente também, eles se comunicam. Então, a gente consegue, através de um meridiano, às vezes, atingir um órgão que está afetado, mas não necessariamente com o meridiano daquele órgão. A gente consegue bons resultados com o meridiano de um outro órgão que vai se comunicar com aquele primeiro. Os meridianos são muito interessantes, e tem alguns meridianos que são diferentes. Tem o vasoconcepção, que é esse meridiano aqui central na frente. Então, ele vai aqui da região do períneo e termina aqui no lábio inferior. E tem o vaso governador, que também vai do períneo e vai até aqui a testa. Ele dá a volta aqui por cima da cabeça. E esses dois meridianos são diferenciados, porque eles são bem centrais. Os outros são mais assim, mexem mais, não são tão geométricos, vamos dizer. Eles são mais irregulares. Aí nós temos os tipos de Qi, o Qi congênito, que é chamado Yuan Qi, o que a gente herda, o que a gente recebe dos nossos pais, é relacionado à genética, e aí determina a nossa constituição básica, a nossa vitalidade. Então, tem gente que já recebe um Qi muito bom dos pais e já tem uma vitalidade desde a infância. E tem gente que já herda algumas questões genéticas dos pais e aí não tem a saúde tão propícia, tão favorável, né? Depois do Qi congênito, também nós temos o Qi adquirido, que é o que a gente come, e o ar que a gente respira, o alimento, a água que a gente bebe, né? E esse Qi já vem após o nascimento. Aí já não é herdado, é o que a gente faz, é o ambiente que você convive. E, obviamente, quanto mais alimentos puros, menos processados, a água limpa, o ar, respirar um ar puro, você convive, você consegue viver mais, né? Nós também temos o Wei Qi, que é chamado Qi protetor. Ele é como se fosse uma capa na nossa pele, em toda a nossa pele, assim, em torno de 1 centímetro a 3 centímetros acima da pele, e ela nos ajuda, ela é um sistema de defesa que ajuda a gente contra as patologias externas. Então, é como se fosse uma proteção energética que nós temos. E também tem o sangue, que nutre o corpo, que é chamado o Qi nutritivo, o Yin Qi. Não é Yin de Yin Yang, hein? É Yin Qi. Deixa eu voltar aqui. É Yin Qi,
é uma outra palavra. Então, tem gente que a gente não pode confundir yin de yin e yang. É outra história. Apesar do sangue ser yin, né? O elemento sangue é mais yin. As funções do Qi. Ele tem muitas funções: transformação, transporte, proteção, manutenção, aquecimento. Então, basicamente, toda a fisiologia ele participa, transforma os alimentos, o ar em nutrientes e transporta esses nutrientes através dos fluidos corporais, como o sangue. Tem as defesas, a proteção das influências externas, mantém os órgãos e os tecidos nos seus lugares e assegurando um funcionamento adequado, e aquece, ajuda a manter a temperatura do corpo e toda a função metabólica. Então, ele participa basicamente de todas as grandes funções do organismo. O diagnóstico e o tratamento na medicina chinesa, a gente avalia o Qi de um paciente pela observação, aqui está a observação da língua, palpação do pulso, inquirição, perguntas, né, sobre os sintomas, o estilo de vida, tudo, mas, na verdade, a gente até quando o paciente está entrando na sala, a gente já observa o paciente, a atitude dele, o jeito dele andar, o jeito dele olhar, até o cheiro do paciente, a gente analisa muitas vezes também. Aí, a partir dessa observação, desse exame e das perguntas que a gente faz, o tratamento é personalizado. Então, vamos lá, a gente escolhe os pontos, escolhe os meridianos que vão ser estimulados ou sedados, e aí, a partir disso, a gente vai ou fortalecer o que estiver fraco, ou eliminar o excesso, tirar um pouco do excesso de Qi. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre excesso e deficiência, vai ficar mais fácil de entender através do conceito de Yin e Yang, que é o que a gente vai agora começar. O Yin e Yang, eles não são coisas opostas, não são forças opostas. Deixa eu mostrar aqui o símbolo. O Yin e Yang é isso aqui, ó. É esse simbolinho que é famoso. Então, eles não são forças opostas, eles são complementares, eles não é uma luta, é uma complementação, é uma interdependência. O Yin representaria o princípio feminino, o escuro é Yin, o passivo é Yin, o frio é Yin, o mais introspecto é Yin. Isso aqui não são qualidades, não estamos falando aqui, quem é Yin é mais passivo, mais frio, não é isso, são características do Yin, né? E o Yang já é mais a claridade, o princípio masculino, ligado à luz, à atividade, ao calor, e é mais a expressão é o externo. Então, o Yin é o interno, o Yang é o externo. O Yin é o baixo, o Yang é o alto. O Yin é o escuro, o Yang é o claro. Então, temos várias divisões para serem entendidas. Obviamente que isso não é absoluto, porque, por exemplo, o branco é Yang e o preto é Yin. Isso é fácil, ok. Mas e o cinza? O cinza é mais Yin do que o branco e é mais Yang do que o preto. Então, tudo depende do que você está comparando, né? Então, um lugar mais alto seria mais Yang do que um lugar médio. Um lugar mais baixo ou perto da água seria mais Yin do que um lugar mais na montanha. Então, é tudo relativo ao que você quer, ao que você quer comparar. Aqui está o símbolo do Yin Yang, que tem a bolinha, tem as bolinhas
que fazem Então, dentro do Yang, aqui o claro, tem o Yin, é o escuro. Dentro do Yin, que é escuro, tem o Yang. Então, essa formação ela é complementar. E aqui eu botei essa vela porque é um exemplo que eu acho interessante. A vela, por exemplo, seria o Yin, e o Yang seria a chama. Então, a essência, a vela é o Yin, e a chama o Yang. E aqui uma vela menor já, com uma chama também menor. Então, a gente nasce com uma quantidade de Yin, e a gente vai gastando, de uma certa forma. Isso é um conceito bem básico, tá? É só para... A gente vai gastando com a chama, o Yang vai consumindo o Yin. Na verdade, os dois, né? Mas, assim, mais... para entender, seria isso. Então, e quando a gente tem um excesso de Yang, quando a gente tem um excesso de Yang, a gente acaba consumindo mais o Yin. Então, vamos dizer, aqui a pessoa abre uma porta e venta, a chama fica trêmula. Essa chama vai gastar mais o Yin do que se fosse num lugar calmo, tranquilo, a chama sempre com a mesma energia. Então, isso pode ser também visto na nossa vida. Aqui um cachorro preto e um cachorro branco, o Yin e o Yang, você vê que eles são amigos, eles não são não é uma luta. Mas agora vai ter uma outra figura que vai ser polêmica, mas aqui esses gatos, eles não estão brigando, eles estão brincando, tá? O gato branco é Yang e o pretinho seria Yin. Eles não são estáticos, esses princípios, eles podem ser mutáveis, dependendo, né? Então, como eu falei, eles vão se complementando e, às vezes, se transformam um no outro, dependendo da energia que a gente adquire e do que a gente faz. Uma pessoa muito Yang, muito expansiva, muito se movimentar muito excitada, quando está em excesso esse Yang, essa pessoa pode acabar tendo uma doença, um problema de saúde, um exemplo, um infarto, e aí ela fica completamente ao contrário, ela fica mais Yin, ela fica sem conseguir se mexer, ela antes era vermelha, pletórica, assim, calorenta, aí com o infarto, o coração não consegue mais enviar o sangue que enviaria, então ela fica mais branca, mais fria, e é um exemplo do Yang virando Yin. O Yang patológico, o Yang doentio, em excesso virando um Yin também doentio. É um exemplo só para falar do movimento e da transformação. E o equilíbrio entre Yin e Yang é importante, é essencial para a gente poder afastar as doenças, as perturbações. Se não tiver esse equilíbrio, a gente não consegue saúde, a gente ou consegue temporariamente. Então, essa filosofia Yin e Yang é aplicada em várias áreas. Tem na medicina, tem nas artes marciais, tem no Feng Shui, que o pessoal fala Feng Shui, na verdade se fala Feng Shui, e que é aquela arte de você decorar uma casa, botar os móveis nos lugares mais ou menos certos, por essa teoria, né, a teoria Feng Shui, que é vento-água, e a gente consegue
ter tem muita gente que se dedica a essa arte, né, de decorar uma casa. Mas, na verdade, se você entrar numa casa e tiver uma harmonia, não só dos móveis, mas uma harmonia na energia, já aquele Feng Shui lá, aquele ambiente já está harmonizado. Então, e também é usado até em conceitos de dualidade moral, o Yin Yang. Então, aí já entra uma outra questão, eu não vou falar muito sobre isso, mas são que aí faz mais parte da própria filosofia. A pessoa, são as pessoas que, algumas pessoas buscam poder, outras pessoas buscam a evolução, buscam aprendizado, buscam até uma certa simplicidade. Então, falar que é errado buscar o poder, ou que está errado, ou está certo buscar a simplicidade, muito básico. Então, tudo tem os seus conceitos e suas relativizações. Você pode buscar poder e adquirir esse poder e exercer bem esse poder, e o contrário, a pessoa também pode ser humilde ou não ter não buscar muito esse poder ou coisas parecidas com isso, mas também não ser um pouco acomodada, também não ter então tudo é muito relativo, mas esse conceito de Yin Yang também mexe com isso. Essa teoria que a gente está falando, ela representa a natureza em busca, em constante mudança e que permeia toda a existência nossa. Então, a natureza, se a gente mexer errado com a natureza, a gente vai colher uns frutos que não são tão bons. Tem um ditado chinês que eu acho muito interessante, que fala que Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. Então a gente vê isso. Se você vai lá na beira de um rio, arranca as árvores, a vegetação que está ali na beirada, aquela terra começa a ficar arenosa porque não tem raízes para segurar a terra começa a se esvair. O rio vai ficando fraco, a coisa vai se transformando em areia e a vegetação sofre, o rio começa a ficar com menos água. Então, esse conceito, esse ditado, eu acho muito interessante. E é aquilo, né, o equilíbrio. Né? Se a gente tem equilíbrio, a natureza segue o equilíbrio. Agora, mudando um pouco, vamos entrar em outro conceito, que é a teoria dos 5 elementos. Então, a gente tem o Yin e Yang, e essa segunda teoria, é uma teoria um pouco diferente, mas as duas se encaixam. Então, 5 elementos estariam associados aos órgãos do corpo e suas funções. E cada elemento está vinculado a um órgão principal e cada elemento tem as suas funções específicas. Então, se a gente pegar aqui o elemento fogo, aqui a da velhinha aqui, é o coração. Se a gente pegar o elemento terra, seria o órgão baço pâncreas. O metal, aqui é o pulmão. A água é o rim. E aqui a madeira seria o fígado. Cada órgão tem o seu correspondente. Então, o rim, por exemplo, tem a bexiga. O fígado tem a vesícula biliar. O coração tem o intestino delgado. O baço pâncreas, que é a terra, tem o estômago associado. E o pulmão tem o intestino grosso.
Então, tem alguns, né, nessa história dos órgãos, dos 5 elementos, tem alguns que são fáceis, né? O rim com a bexiga, o fígado com a vesícula, mas coração com o intestino delgado já fica mais difícil de entender, né? Mas quantas vezes as pessoas chegam no hospital e acabam com dor no peito e quando vai ver são gases, não é? O peito está doendo, mas na verdade é um reflexo dos gases acumulados. Então, isso é só um exemplo para comprovar que coração e intestino delgado tem relação. O intestino delgado é um dos pontos, um dos meridianos que a gente usa muito para proteger o coração na acupuntura. O baço pâncreas é pertinho do estômago, então não é tão difícil da gente relacionar. E o pulmão com o intestino grosso também fica difícil relacionar se a gente parar num primeiro momento. Mas quem tem filho sabe que se a criança teve alguma gripe, alguma febre, alguma coisa pulmonar, ao longo da história, quando ela tiver, às vezes quando está melhorando, o intestino grosso se manifesta. Então, às vezes a criança acaba tendo uma manifestação de diarreia, uma coisa assim, que é já quando está numa outra fase da doença. A gente vai falar mais sobre essas correspondências, vai ficar mais fácil de entender. Então, a madeira, aqui a madeira, o verdinho, a madeira seria o correspondente do fígado e a víscera, a vesícula. Então, o órgão, fígado, a víscera, vesícula. Órgãos são sólidos, vísceras são ocos. As funções da madeira no Ti, da energia vital, ele armazena e controla a livre circulação do Ti no corpo. O fígado é o ministro que manda o sangue para lá e para cá. Ele é o comandante o sangue e os nutrientes, né? E o fígado é um órgão yang. Então, ele movimenta bastante a energia, movimenta bastante os nutrientes. E quando o fígado não está bom, ele manda sangue para o lugar errado. E aí surgem algumas questões, algumas doenças que são bem clássicas na medicina chinesa e não são tão clássicas na medicina ocidental. Por exemplo, a enxaqueca, que a gente tratando o meridiano do fígado, a gente consegue bons resultados. Mas, se a pessoa com enxaqueca for fazer exames de fígado, às vezes o fígado está normal. Mas, às vezes não, muitas vezes. E pede lá, a gente pede as enzimas, o sangue, as coisas todas, não tem quase relação nenhuma. Então, o conceito de medicina chinesa é diferente do conceito da nossa medicina ocidental. Se você chegar num médico ocidental e falar que está com enxaqueca, que é o seu fígado, ele vai estranhar, a não ser que ele tenha alguma convivência com a medicina chinesa. Ele vai estranhar isso. Mas, é o que eu falei, se a gente trata o fígado ou a vesícula e numa pessoa que está com enxaqueca, uma boa parte das vezes a gente consegue melhorar essa enxaqueca. É que enxaqueca também não é uma causa só. Nós temos as enxaquecas de diversas causas. Então, nem sempre é só o fígado. Mas é só um exemplo para a gente ilustrar as funções do fígado nessa medicina, nessa teoria dos 5 elementos. O fogo, que é o coração, cuja víscera é o intestino delgado. Então, esse controla a circulação do sangue e abriga a mente. Abriga a mente, que é a chamada de Shen. Reflete a consciência e as emoções, o coração. Então, quando a gente fala, por exemplo, em estado de espírito, a pessoa está com estado de espírito alterado, a pessoa é o Shen, é o coração que controla isso. Então, você levando um susto, por exemplo, você fica branco,
momentaneamente o seu Shen se alterou. Você levou um susto e isso é o coração. O fígado, de uma certa forma, o coração, obviamente, é um órgão yang também. O coração, ele é protegido, de uma certa forma, pelo fígado. Então, no primeiro impacto que a gente leva, que o fígado é o órgão que regula a raiva. Quando o fígado não aguenta, aí pode acontecer de passar para o coração aquela sensação. Então, por exemplo, você passa uma raiva muito grande, o seu coração dispara, o fígado não seguraria o suficiente. E às vezes, quando o coração também é muito agredido por uma emoção da taquicardia, o coração acaba ficando também doente, né? Então, às vezes, nos casos extremos, você pode ter um ataque cardíaco. Então, você vê que os 5 elementos eles estão interligados e estão um atuando em cima do outro. A Terra, cujo órgão é uma dupla de órgãos, né? O baço e o pâncreas é uma dupla de órgãos, e a víscera é o estômago. Ele é responsável pela absorção dos alimentos, a digestão, e governa essa transformação dos alimentos em nutrientes. Mas esses nutrientes não são só os nutrientes físicos, orgânicos. Às vezes, as emoções também entram nesse metabolismo aí, nessa transformação. Certo? O metal é o pulmão, que, como eu já falei, é o intestino grosso, que é a víscera. Controla a respiração, a troca de gases, do gás carbônico por oxigênio, e também tem influência sobre o sistema imunológico. O pulmão tem a gente vai ver mais para frente, ele tem um agregado com a pele. E a pele também, como eu falei, tem aquela proteção, o Eiti. Então, o pulmão é o... O pulmão, se a gente fizesse uma analogia, ele seria o sábio. Seria uma coisa elevada, né? Porque o ar é uma coisa elevada. O ar a gente consegue ficar sem alimento alguns dias, sem água alguns dias também, mas sem ar a gente não fica muito tempo, não. A água, cujo órgão é o rim, né? O rim controla todo o fluxo corporal. Ele influencia o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução. O rim é importantíssimo na medicina chinesa. Tem um órgão, os órgãos seriam os ossos são associados ao rim. Crescimento, o rim é um órgão, bom, é um órgão yin, né? E é extremamente importante. A gente vai falar mais sobre algumas coisas, algumas questões do rim. Então, a gente tem aí, se a gente olhar lá atrás, aqui a gente tem a via das águas, que é formada lá o rim e vai até o coração. Isso aí chama via das águas, que é esse fluxo aqui, rim, coração. São os mais importantes dessa via das águas. A água controla o fogo, entendeu? E a gente tem essa nuance aqui. O órgão mais yin com o órgão mais yang. Se eles não tiverem equilibrados, vai sobrar yang ou vai faltar yin. É difícil sobrar yin, tá? O yin é a essência, é difícil a gente conseguir ter essência demais. A gente pode ter um desequilíbrio falso, um falso yin, mas é difícil você ter... É como se você ganhasse
décadas de vida com mais essência. Isso precisa ser muito, muito equilibrado, muito para você manter o yin que você nasceu e para você equilibrar esse yin. Mas você conseguir aumentar o yin em si é muito difícil. E aqui está um diagrama mostrando as relações, né, entre eles. Aqui para a gente entender. A madeira serve de alimento para o fogo. O fogo vira terra, porque é a cinza que ele queima, vira cinzas. A terra, na terra, quando você tem a terra solidificada, forma rocha, que forma metal. O metal derretido vira água. A água controla a madeira. A água a árvore precisa da água para crescer. E assim vai. Esse ciclo ele é permanente. E, ao mesmo tempo, a água, o de trás, né? A água alimenta a madeira, mas controla o fogo. A madeira é alimentada, a terra é alimentada pela madeira, mas o fogo, ele pode queimar a madeira. Então, toda essa relação é muito interessante para você interpretar isso e ver até quais meridianos que você vai atuar em determinado tipo de doença. Então, se a gente tem uma doença com predomínio da madeira, vamos dizer, do fígado, que é um órgão yang que acaba... quando o yang está muito acelerado, ele acaba batendo mais do que deve, ou estimulando mais do que deve a terra, que é o órgão do baço e do estômago. E assim você pode ter, por causa de uma raiva, que é o sentimento associado à madeira, ao fígado, você pode ter uma gastrite, que é onde o fígado está mandando, ele não está aguentando a carga de energia e acaba agredindo o órgão que não deveria ser agredido. Então, o fígado, vamos esmiuçar um pouquinho mais, pela medicina chinesa. Vamos lá, né? Nunca vamos esquecer isso. Pela medicina chinesa, o sentimento associado é a raiva, ele que controla ou a raiva descontrola a ele. Então, e pode gerar dores de cabeça, vertigens, indigestão, bruxismo, tudo isso é ligado ao fígado. Quando eu falar ou citar algumas doenças aqui, a gente precisa ter em mente o seguinte: é o órgão mais associado, mas não é que os outros não tenham ação sobre isso, ou eles são isolados. Não tem isso, não. É tudo interligado. Então, a madeira, a emoção, a raiva, qual o tecido que se manifesta? Os tendões. Então, tendinites, as pessoas que têm muita tendinite, muita bursite, precisa ver o que está acontecendo, se tem algum grau de agressividade que está mal resolvida. Tem uma pesquisa que é interessante que fala sobre doença de trabalho, né? Pessoas que gostam do ambiente de trabalho, que elas trabalham, têm muito menos tendinites do que as pessoas que não gostam, que não suportam o lugar que elas trabalham. Isso já foi pesquisado. É uma coisa assim, em torno de 80% a 20%. Então, para você ver como isso é uma coisa que marca bastante. Então, os tendões, os ligamentos, inclusive nós temos pontos do fígado e da vesícula biliar para aliviar os ligamentos. Eles também se manifestam nas unhas e tem a abertura nos olhos. Quando você observa um paciente de acupuntura, se ele tiver com os olhos vermelhos, a gente tem que prestar mais atenção no fígado e na vesícula.
vermelhos de irritação, né? Conjuntivite já é um extremo, já é, às vezes não é só, já é uma agressão um pouco maior. O sabor ligado ao fígado é o azedo, é o azedo. O coração o sentimento ligado é a alegria. A alegria, a gente chama de alegria, mas pode ser aquela excitação. E quando é muita, essa excitação gera inquietude, né? Moral, mental, ansiedade, insônia, e em casos extremos até apatia. Então, a alegria que a gente gosta do coração é aquela alegria de alegria, né? Que é quando o coração está equilibrado. Mas algumas coisas mexem muito com o coração. O excesso de prazer, assim, o uso de drogas, qualquer excesso mais ligado que movimente demais a parte mental vai mexer com o coração. E quando a gente tem palpitações, ansiedade, muita insônia, isso é muito longo, por muito tempo, a gente pode acabar tendo um choque, que é quando o coração não aguenta e acaba tendo uma doença mais séria. Então, o movimento é o fogo, a emoção é a alegria, os vasos sanguíneos são o que ele controla, o semblante é a manifestação mais importante, e é aquilo que eu falei, quando você vê uma pessoa com o Shen alterado, com o estado de espírito alterado, o semblante dela fica diferente. Então, uma pessoa muito nervosa, você percebe na hora que ela não está... ela acaba mostrando no semblante dela. A língua e a fala também são os pontos de abertura, e o sabor é o amargo do coração. O que é amargo, às vezes, ajuda. Eu não gosto de amargo. E tem muita gente assim. Eu não gosto de amargo, adoça tudo, e tudo com açúcar, tudo com adoçante, tudo com. Então, a gente perde um pouco dos estímulos para os outros órgãos. A gente só vai estimular o baço e o pâncreas. Então, esse sabor doce, que é ligado ao baço e ao pâncreas, muita gente tem essa. Aliás, acho que a maioria das pessoas tem isso, dessa preferência de doces. Não tem problema nenhum gostar de doce. O problema é quando tudo é doce. Você vai tomar um suco, você bota ou açúcar, ou mel, ou adoçante. Você vai comer alguma coisa, se tiver um pouco mais amarga, você já evita. Então, quando a gente fala 5 elementos, e quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio também nos sabores, na alimentação. Então, quanto mais sabores tiver uma alimentação, melhor. E quanto mais cores, idem também, que cada cor tem o seu estímulo, né? O baço e o pâncreas são responsáveis pelos pensamentos obsessivos e pela preocupação. Uma coisa bem marcante assim é aquela mãe preocupada com o filho. Essa mãe preocupada com o filho está gastando a energia do baço e do pâncreas. É aquela mãezona. E o apetite é ligado a esse órgão também. Tanto o excesso quanto a falta de apetite. E quando a pessoa tem algum inchaço, algum edema após as refeições, também é porque o baço não está funcionando bem. E a preocupação é digestão, excesso ou falta de apetite, como eu falei, distúrbio alimentar ligado à gula, ou comer muito, comer mais do que o que é necessário comer.
Então, isso tudo lesa esse órgão, esse meridiano do baço e do pâncreas. Ele é o do órgão movimento terra, emoção é a preocupação, os músculos, tecido dos músculos. A gente observa os lábios e a boca, né? E como eu falei já, o sabor doce. Aí a gente chega no pulmão. O pulmão, ele rege a tristeza, melancolia, talvez. Eu acho que até assim, aqueles poetas no século XX, que morriam lá em 1920, 1930, um monte de poeta morria de melancolia, e muitos tinham tuberculose. Então, assim, é uma boa associação, né? A tuberculose acabava matando, mas eles eram melancólicos. Até o jeito de escrever de muitos escritores era melancólico. Então, é um bom comparativo, é um bom exemplo para a gente ter do pulmão. Obviamente, quando o pulmão está funcionando bem, a voz fica forte, você não tem doenças respiratórias, nem falta de ar, e não tem tristeza, que acaba gerando até, em alguns casos, depressão. O movimento do pulmão é o metal, a emoção é a tristeza, e a pele e os pelos e o nariz são manifestações do pulmão, e o sabor é o picante. Então, uma pimentinha do reino, uma coisa assim mais picante, às vezes é bem-vinda. É importante a gente também ter esse sabor no alimento, tá? Não em todos os casos, tem gente que não pode com pimenta. Eu só estou dando um exemplo bem básico, porque isso cada pessoa tem a sua característica, né? O rim é ligado ao medo. Basta ver quando a pessoa tem muito medo, faz xixi nas calças. Isso aí é uma coisa bem marcante. Então, o rim, quando não funciona direito, a gente pode ter uma incontinência urinária, porque ele é um órgão, por ser um órgão yin, e ele ajuda muito na estruturação do corpo. Então, quando a pessoa tem todos os órgãos nos seus devidos lugares, o rim está muito bom. Quando a pessoa tem algumas hérnias, alguns prolapsos, assim, algumas coisas, o rim precisa ser mais cuidado. Então, é a água, a emoção do medo, os ossos, os cabelos, um bom exemplo também do cabelo. É óbvio que algumas pessoas herdam uma genética como este rapaz que vos falo agora, e o cabelo vai embora, mas isso não quer dizer necessariamente que o rim esteja ruim. O outro órgão envolvido, além dos ossos, é o ouvido, e o sabor é o salgado. O salgado é outra coisa que a gente vê muito. Tem muita gente que gosta muito de salgado, comida muito salgada. E aí, pressão alta, porque é o rim que está sendo agredido. Então, o sal é necessário? Sim, mas o sal tem que ser na medida certa, para a gente não ter problemas circulatórios e nem lesar esse órgão tão importante que é o rim. Então, aqui está um resumo de tudo que foi falado, um apanhado geral, e com vários exemplos de coisas que podem acontecer com os diversos órgãos. Isso aqui é um resuminho só para a gente recordar. Depois, se alguém quiser falar sobre alguma desses órgãos e emoções, a gente fala um pouquinho mais. Muito bem, a gente também, pela medicina chinesa, tem um relógio biológico, que está bonito o slide, tá cósmico, energético, tá tudo, né? Então, assim, de 2 em 2 horas,
algum órgão fica mais atuante. E isso é importante para o bom acupunturista, porque dependendo do horário que a pessoa vai no consultório, você pode usar alguns pontos e menos outros. Então, por exemplo, o coração é das 11 às 13, é o horário do coração. O horário entre 9 e 11 horas é o horário do baço e do pâncreas, que falam que é um horário bom para você comer um doce. Então, você toma seu café da manhã e, se você quiser comer um doce, seria o melhor horário. O rim, por exemplo, é das 5 às 7 da noite. Praticamente um pouquinho antes, ou até algumas pessoas até jantam nesse horário. Então, a gente tem esses horários todos, e olha o horário do pulmão, entre 3 e 5 da manhã, que é quando as crianças têm mais asma, né? Entre 3 e 5 da manhã, aí os pais têm que pegar a criança e levar para o hospital na madrugada, acordar o plantonista do hospital, e aí o plantonista fala, pô, mas por que não trouxe durante o dia? Mas durante o dia o pulmão estava mais ou menos controlado. Entre 3 e 5 da manhã ele está se manifestando com mais força. Então, de madrugada mesmo, não é coincidência, tem um motivo, tem uma razão de ser. Nós também temos outros fatores. Ah, tem o Qi, tem o Yin e Yang, tem os 5 elementos, e nós também temos algumas outros elementos que são causas das enfermidades. E a gente chama de fatores patogênicos, causas externas. Então, temos o vento frio, o calor, excesso do calor de verão, que é a canícula, né, que tem na Ásia, tem aquele excesso de aquelas enchentes, né, quando dá no final do verão. A umidade, a secura e o fogo. Então, e eles não são isolados. Quando às vezes a gente tem associação de um com o outro. Então, por exemplo, doenças ligadas ao vento são as tonturas, as labirintites, as doenças migratórias. A pessoa tem uma dor no braço num dia, na perna no outro dia, no pé na outra semana. Então, essas doenças são ligadas ao vento. Doenças ligadas ao frio são as doenças articulares crônicas, que você tem uma certa imobilidade. Quando você mistura umidade, que é outro fator, e frio ou vento, você tem doenças mais sérias, que são aquelas artroses, que são doenças mais crônicas, mais difíceis de resolver, porque tem essas duas causas que atrapalham. O vento não é só o vento, esse vento que está fazendo agora, esse tufão aí que está dando, que está vindo do sul do Brasil. E o vento, ele para vocês entenderem, quando você está numa lareira e você joga madeira assim rápido na lareira, aquele vapor que sai, aquele calor, aquilo é um vento. Ele significa o seguinte: uma mudança rápida de estado, uma mudança rápida de energia, que é a madeira que está entrando nova e dá a chama aumenta. Esse tipo de diferença, esse gradiente entre a energia que estava e a que ficou, a que passou a ser, isso a gente também chama de vento. Então, uma mudança muito repentina de emoções pode
dá uma doença de vento. Então, isso é só um conceito para a gente ver como que é importante entender isso, quem é acupunturista, para saber o que está tratando. Então, o vento não é só realmente, a pessoa tomou um vento frio do ar-condicionado. Não. É, tem várias coisas que estão associadas ao vento e que a gente pode tratar se a gente entender o que aconteceu, a emoção que está associada, ao ambiente, essas coisas todas. Então, é muito importante também a gente ter lembrança disso aqui, desses 6 fatores. Basicamente é isso. Agora nós vamos conversar e vamos ver algumas questões, algumas que a gente tem ainda ficado. Vera, pode abrir o microfone. Boa noite. Então, esse problema das doenças, né? Você deu um exemplo, o senhor deu um exemplo da conjuntivite. Mas são doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra, né? Necessariamente quer dizer que a raiva está contida naquele que pegou, por exemplo, a conjuntivite? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Tá. Tô brincando. Eu não perco a piada. É assim, os antigos, antigamente, há 5.000 anos atrás, quando tinha essa história desses conceitos, que é daí que vem isso, 4.000, 5.000 anos atrás, eles não tinham noção sobre micróbios, sobre micro-organismos e sobre essas coisas todas. A doença transmitida de uma pessoa para outra é vento, é pelo vento. Você entende? Então é isso que eles chamavam. Obviamente que por que você, vamos dizer, numa epidemia de conjuntivite ou numa qualquer epidemia, algumas pessoas pegam e outras não? Então é isso que é a questão. O organismo é o mesmo, o micro-organismo é o mesmo. Então, Covid. Por que algumas pessoas pegaram 5 vezes, outras pessoas não pegaram nada? Né? Então, assim, algumas pessoas têm imunidade melhor, algumas pessoas têm a função hepática do fígado, que distribui lá as energias todas melhor, e daí estariam mais protegidas por esse conceito, tá? Obviamente que isso aí é um conceito antigo, a ciência avança, a medicina avança, mas em muitos casos a gente ainda consegue usar muita coisa de medicina chinesa para os dias atuais. E eu acho ótimo que a medicina evolua e cada vez mais a gente tenha mecanismos que eu sempre falo, a gente antes vivia 40, 45 anos, agora a gente vive 80, em média. As mulheres, principalmente, os homens nem tanto, né? As mulheres vivem mais porque vocês são seres especiais. Mas veja, tem gente que critica a medicina, fala medicina isso, medicina aquilo. A medicina conseguiu fazer com que a gente vivesse mais. Se você quiser discutir qualidade de vida, a velhice vive mais, mas não vive tão bem, isso a gente pode conversar também. Mas que a gente está vivendo mais com as tecnologias novas e cada vez durando mais, a gente está. E quem tem acesso, principalmente, né? Porque até isso a gente tem. A periferia de São Paulo, a média de vida é uma, nos jardins, a média de vida é outra. Obrigada. Falei demais, né? Licínio, eu tenho uma pergunta. Oi, Ivan. Manda. Vamos lá. Quando você mostrou os meridianos, aquele mapa dos principais meridianos,
dos Sim. pontos, né? Aquilo sempre fica comigo uma questão. Tá certo que, olhando pelo nosso lado de espíritas, pelo espiritismo, nós temos o duplo etérico. Pela medicina, pela medicina chinesa, esses meridianos estão localizados aonde? No corpo físico ou no duplo etérico? Que também é físico, mas é no duplo etérico. Excelente pergunta, Ivan. Eles meridianos estão localizados no corpo físico, mas ao tratar o meridiano, você vai mexer com o etérico. Não tem como. O Eiti que eu falei, que é aquela capa que fica assim sobre a nossa Essa pele, era. Entendi. exatamente, é o É o duplo duplo etérico. etérico. É o duplo etérico. Era essa outra pergunta que eu ia fazer. Não está escrito isso em nenhum livro de medicina chinesa, tá? Mas, com certeza, é muita coincidência você falar em duplo etéreo e falar numa coisa que é uma camada de proteção um pouco acima da pele e que protege contra os patógenos. Entendi. Então, com certeza. Ivan, basta dizer que todos os chakras têm pontos de acupuntura. Isso aí é clássico, né? Sim. Todos eles têm, é marcante, sim. Nós temos o ponto aqui, nós temos o ponto no cardíaco, no esplênico, todos os pontos dos chakras, inclusive dos chakras menores, né? A gente tem, todos eles são bem marcantes, a presença de pontos de acupuntura. E tem pontos sagrados, tipo umbigo, que a gente não pode pôr agulha. Tem gente que põe piercing, né? A gente não pode pôr agulha no umbigo. Entendi. Entendi. O umbigo não se coloca agulha? Existe alguma explicação sobre esse tema? Porque é uma agressão. É uma agressão a é o meridiano da concepção, né? O VC lá que eu falei, que é aquele geométrico central. Sim. Ele é muito agredido se você puser. No mamilo também é uma agressão. No pênis, isso tudo é agressão. No caso, no mamilo é outro meridiano. Mas nesses casos é todo vasoconcepção, que é uma coisa. Eu vou falar aqui uma coisa que eu já vejo há muito tempo, que já era descrita pela medicina chinesa e que a gente vê, mas que, assim, se você chegar num médico ocidental e falar, vão falar, não, esse médico ele está viajando. Mas vamos dizer, aquele meridiano ele passa pelo útero, certo? Que ele está ali no meio, passa entre as mamas e chega aqui em cima, no lábio inferior. Então, ele passa pela tireoide. Quantas vezes a gente vê a pessoa tirar o útero por algum problema e desenvolver problema na tireoide? Então, assim, mudou, a pessoa tirou o mioma, ou seja, a pessoa teve uma vida que levou a criar o mioma. Por algum mecanismo, o organismo criou o mioma, criou aquela compactação energética, no ponto de vista espírita, e uma estagnação de Qi, do ponto de vista da medicina chinesa, e às vezes tem que operar, porque aquilo dá muitos sintomas, muito sangramento, a pessoa acaba tendo que operar. E ao operar aquilo, o deslocamento, o meridiano persiste, tá? Se você tira o órgão, vamos dizer, você tem que tirar a vesícula, mas o meridiano persiste, a coisa continua. Então, se a pessoa tira um órgão e continua fazendo coisas que agridam aquele órgão, a doença persiste. E ao persistir, esse meridiano que continua, né, acaba agredindo, sim, a energia acaba atingindo outros órgãos. Entendi. Da mesma forma que os chakras, né, Ivan? Se você parar para pensar, se você
agride demais o baço pâncreas, o esplênico, você Sim, vai ter sintomas em outros chakras, se você. Porque é sim. o chakra da essência, né, do esplênico, é o chakra distribuidor, captador e distribuidor. Se você não cuida bem desse chakra, vai ter problema no chakra cardíaco, vai ter problema, né? No No gástrico, gástrico. É gástrico isso com mesmo. certeza. Então a gente vê muito isso. Então não é só a medicina chinesa, se a gente analisar, e isso também, a história dos chakras, o hinduísmo também mexe muito com isso, né? A medicina ayurveda também mexe com isso. Ali eles têm os nadis, né, que fazem essa circulação Isso, das energias, que está no dupletérico. Aí o nadi ele sim, está no dupletérico. sim. Mas ao fazer quando você põe a agulha tem aquele tamanho. Sim, O que que acontece? Você coloca a agulha no ponto e aquilo vira uma antena, aquele metalzinho de cima, né? sim. Tanto que tem acupunturista que gosta de usar agulhas enormes. Eu acho que é mais visual até do que, a não ser que você seja um expert fantástico, que nem eu tive um professor chinês que ele tratava profundamente. A agulha era grande, mas ele colocava aí 5, 8, 10 centímetros de agulha para tratar ombro, por exemplo. E é uma técnica completamente que você não vê em escolas normais de acupuntura, você não vê isso. Porque é uma técnica muito avançada e se você erra, você pode criar um problemão. Entendi. Mas essa agulhinha pequena que a maioria dos acupunturistas usam, ela serve de anteninha mesmo, para captar a condição do ambiente que a gente quer. Tá ok. E o acupunturista necessariamente precisa estar equilibrado, porque ao colocar a agulha, como um massagista, quando você vai fazer massagem ou pôr uma agulha, você está coisando, mexendo com a sua energia. Um passista dando um passe, se ele não está equilibrado, e ele vai acabar podendo atrapalhar o tratamento, porque não vai ser a energia pura da espiritualidade que vai vir. Vai vir uma energia meio mexida. Na verdade, Então, contaminada, né? contaminada. Então, a gente tem que sempre estar equilibrado no sentido, o terapeuta tem que estar, ser o exemplo até né? E isso era muito falado no nosso curso, você tem que fazer tanto a parte de exercício, Tai Chi Chuan, Qigong, para quem conhece, Qigong parecido com o Tai Chi Chuan de uma certa forma, mas para você captar e segurar a energia. E atividade física regular, alimentação boa, um bom sono, bons pensamentos, né? Para você não ficar contaminando nada das suas energias. Uma outra coisa, Licínio. Ah, peraí, deixa eu deixar o Airan perguntar. O Airan levantou a mão. Airan, por favor. Eu Boa não sei noite. se eu saio um pouco do assunto, mas eu queria entender o seguinte. Eu entendo que o nosso duplo etérico ele funciona como um protetor para o nosso corpo físico, né? Eu acho que essa é a ideia fundamental. Então, a partir daí, se você simplesmente tem alguma doença num órgão do corpo, é porque o duplo etérico não está cumprindo a função dele? Ou a gente pode fazer alguma coisa para ele que cumpra isso melhor? Isso é terceirizar, né, Aidan? Isso é terceirizar para o duplo etérico uma coisa que ele, na verdade, é tão vítima quanto. É a história do livro dos espíritos, né? Botar a culpa no cavalo pelo mau cocheiro, né? Se você, vamos dizer, fuma, bebe e não se cuida, o duplo etérico vai acabar sofrendo. Então, acho que a questão é o contrário. Como que nós fazemos
para manter a nossa saúde e esse duplo etérico cumprir realmente a função dele, que ele vai cumprir. Isso é automático. Se a gente agora, se você tem maus pensamentos, pensamentos de pessimismo, de raiva, de ódio, você vai ficar realmente com a matriz e vai mandar o xerox, né? Quer dizer, ele protege desde que você faça tudo corretamente. Sim, eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu entendia que a proteção dele deveria ser, era um pouco melhor, um pouco maior, a partir do ponto que, lógico, você não faça muitas coisas erradas, com certeza. É que o duplo etérico tem muita relação com o pensamento, que é o coração que rege na medicina chinesa, é o estado de espírito. Se você tem um pensamento agressivo, se você tem um pensamento desequilibrado, você vai consumir sua energia e vai consumir o duplo etérico. A gente é o que a gente pensa. Entendi. Você tem, então, condições de, se bobear, consumi-lo Sim. e não mantê-lo firme e forte. Manter firme e forte é bem difícil. A gente vai consumindo, a vida vai, né? O dia a dia vai, a cada dia que passa, a gente é um dia a menos que a gente vai. Mas a gente sabe disso e a gente sabe que isso é uma questão de questão real, que não tem o que fazer, que a gente tem que aproveitar os minutos que a gente tem para. Porque lá do outro lado, a gente não vai ter mão, pé, não vai ter esse corpo material. O que a gente vai ter? O pensamento. E com o pensamento. Nem o duplo etérico. Então é isso. Se a gente já começar a treinar a partir de agora, a gente vai acostumar muito mais rápido lá com o outro lado do que a gente pensa. Perfeito, obrigado. Tem alguma outra pergunta, gente, para o Licínio? Uma questão, Licínio. Sim. A medicina chinesa também fala muito em meditação. A meditação, ela vem, tá? O Ayurveda, os hindus trabalham muito essa questão de meditação também, né? A forma de meditar, o foco do esvaziar a mente. Como é que a medicina chinesa enxerga isso no processo de equilíbrio do corpo, do nosso corpo físico? Ivan, eu vou falar uma coisa que tem um livro que chama I Ching, que não é bem sobre medicina chinesa, mas ele trata o Confúcio ajudou a escrever ou a revisar, e lá tem um símbolo, um hexagrama que chama quietude, que é a montanha. E lá nas linhas do I Ching, lá tem uma linha que fala assim que, dependendo do caso, não é para você meditar. Se você está preparado para meditar, se você está tranquilo, relaxado, se você está. A meditação é excelente, mas se você vai querer impor ao corpo, numa situação que você está muito agressivo, muito de estresse, a meditação não vai funcionar bem. Então, esse é a primeira coisa que eu falo para os pacientes quando eles me perguntam sobre meditação. Dependendo da hora, não é hora de você meditar. Então, qual é a forma de meditação? A forma é se você está realmente preparado para a meditação. Que meditação é uma coisa que a gente, obviamente, busca, a meditação busca o eu superior e busca sempre a espiritualidade. Às vezes, é melhor você ir fazer uma caminhada que vai ter o mesmo peso da meditação e vai descarregar um pouco
da tua agressividade, da tua energia que está desequilibrada. A forma de meditar, tem muitas formas de meditar. Sim. Muitas. As que eu mais gosto são até que eu aprendi muito na yoga, né, que as pessoas, que é você controlar a respiração. Então, assim, porque você pode mentalizar nuvem, você pode mentalizar uma tela branca, você pode mentalizar. Mas eu acho que é importante a gente ter a consciência da respiração. Essa é a melhor forma de meditação. Você ter. Porque a gente respira muito mal. Tenho certeza que agora uma boa parte de nós aqui está respirando superficial e está mandando pouco ar, está trocando pouco e está o pulmãozinho lá, coitado, tentando segurar as pontas desse ar poluído de São Paulo, que eu estou em São Paulo, não sei, muita gente não é de São Paulo, mas então a gente tem que pensar nisso. Vou meditar? Estou bem para meditar? Então, ótimo. Vou jogar a meditação na minha vida forçando alguma situação? Eu não sei se é o ideal. Pode ser que funcione, mas às vezes é melhor a gente primeiro fazer alguma atividade, um movimento, e aí entra o Tai Chi Chuan, entra a yoga, entra atividades, e depois, se você estiver mais bem preparado, aí a meditação fecha com chave de ouro, é fantástico. Mas a importância da respiração é fundamental. No meu modo de ver de meditação, eu não consigo pensar numa meditação que você não respire, que você não troque essa energia celeste com a energia nossa aqui. Entendi. Obrigado, Licínio. Isso é uma opinião pessoal, tá? Do que eu estudo, do Sim, que eu não, mas vejo e do... que, por exemplo, eu também, vendo a tua resposta, sentindo ela em função das práticas que eu faço, eu percebo que a meditação após uma atividade física, ela me causa muito melhor efeito, né, do que uma meditação que você faz sem essa atividade física. Lógico que normalmente, se você fizer, eu particularmente procuro fazer pela manhã, às vezes quando eu não estou fazendo atividade física, eu procuro uma parte do meu dia, eu gasto um tempinho de 5 minutos, 10 minutos para fazer uma meditação, acalmar o meu ser, né? Mas quando se faz isso após a atividade física, eu me sinto melhor. Eu acho que ela tem mais eficiência, né? Me sinto mais equilibrado, vamos dizer assim, após essa meditação. E meditação é uma coisa interessante, que eu tenho um amigão meu, que também é médico, e uma vez eu fui procurá-lo no hospital e ele estava no laboratório. E o laboratório tinha aqui umas 30 pessoas ali, microscópio, passando, vai para lá. O laboratório parece que não, mas o laboratório, principalmente de hospital, é muito agitado. E ele sentado na frente do microscópio, olho fechado, meditando. Eu olhei, eu falei, não, eu até deixei, falei, não, depois eu falo com ele, porque... E as pessoas olhavam para ele, sabe? Ele, assim, eu achei interessante aquilo, ele conseguir meditar ali naquele ambiente e no meio do trabalho, né? Então, para você ver as coisas como são. Então, tem gente que vai perguntar assim, mas ali é lugar de meditar? Sabe? Entendeu? Então, assim, essa pergunta eu acho que é pertinente, né? É lugar de meditar num laboratório de hospital que tem gente passando com lâmina infectada, com coisa. Então, assim, é uma pergunta pertinente. E a outra pergunta é assim, nossa, será que realmente ele consegue transcender todo o barulho, todo o movimento e ficar quieto ali
É interessante isso. Mas é isso. Acho que cada um consegue Cada de um uma tem a sua forma. conclusão. Mas cada um consegue, às vezes, de uma determinada forma fazer também, Sim, né? tem gente que consegue meditar caminhando num parque, respirando, É, meditando. essa tua sugestão do caminhar, do contato com a natureza, quanto que a gente não faz isso quando a gente, numa avaliação de um assistido na casa espírita, quando você passa pelo grupo mediúnico, uma das coisas que muitas vezes vem é isso. Isso. Recomendação para contato com a natureza, caminhar, isso é um equilíbrio. Então você vai buscar isso. Isso acontece dentro de você quando você caminha, você está olhando para você mesmo. É um momento seu, né? Eu acho que eu concordo muito com o professor que eu tive também, um outro professor de acupuntura, que falava que que a gente está ficando mais doente, porque a gente vive mais, sim, mas tem mais doenças também, porque a gente se afastou da natureza. E você vê que muitas vezes a gente está tão. Por exemplo, a gente às vezes vai para um lugar calmo, uma praia, um lugar. Vem um cidadão com uma caixa de som e bota. Então, assim, tudo bem. Mas cada um tem os seus hábitos e não estou aqui julgando. Mas um lugar que você poderia aproveitar melhor, né? Mais contato com a natureza, respirar, coisa que você não tem assim, em São Paulo, aquela aragem do mar, aquela coisa. E mas a gente às vezes desperdiça as chances de usufruir do meio ambiente, de trocar, né? Isso eu acho uma pena, porque é tão legal quando você consegue ir para um lugar e curtir esse lugar, né? E ter essa experiência. Eu acho muito legal quando a pessoa consegue se adaptar ao ambiente e não agredir o ambiente também que ela está ali, o entorno, né? Entendi, entendi. Então tá Mas bom. isso é outra questão pessoal, tá? Isso aí eu sei que tem gente que gosta, não tem problema também nenhum se levar caixa de som para areia, e não tem também problema. Se a pessoa gosta, cada Agora, um. agora voltando para o nosso corpo, né? Quando você está, a influência do seu estado de espírito na hora, o assistido, por exemplo, que na verdade o paciente, para você que está deitado na maca, e está, você vai aplicar uma sessão de acupuntura nesse assistido, nesse paciente. Como é que, como é que você coloca esse paciente para acalmá-lo, para mantê-lo num estado mais tranquilo? Como isso funciona? Ou você não necessita disso para fazer a aplicação das agulhas? Seria bem, até um pouco de arrogância se eu achasse que eu tenho o poder de acalmar o paciente só com as agulhas e, né? Então assim, eu uso todos os métodos. Então eu deixo a pessoa mais tranquila. Muita gente chega agitada com algum problema. Olha, meu filho desmaiou. Ah, não sei, sabe? Assim, problemas sérios eu escuto o que a pessoa fala. Aí eu lembro do Carl Rogers, né? Que você tem que tentar escutar sem julgar, né? Aquele Isso. psicólogo. E a pessoa fala, ao falar, ao se escutar o que ela está falando, ela já vai aos poucos se acalmando e respirando. Aí eu tento ver o pulso dela, vejo a língua, vejo como está a situação, e aí, dependendo do que ela me falou, eu coloco um determinado ponto ou outro. E a gente tem umas escalas, né? Ah, umas escalas de órgãos que a gente usa.
O intestino delgado protege o coração, o triplo aquecedor protege o coração, o fígado, e, e aí a gente, em último caso, a gente acaba usando até realmente o meridiano do coração, é um dos que eu menos uso, na verdade. Eu uso só em questões mais sérias. E eu faço assim, a acupuntura é um jogo de xadrez, sabe, Ivan? Você tem 2.000 pontos ou mais descritos. Então você seleciona aí os seus preferidos, 150, 200, e é igual um jogo de xadrez. Tem a torre, tem o bispo. Se você mexe a torre, o bispo tem que deslocar para o outro lado. E é assim. E nós temos muitos pontos. Isso eu aprendi com esse professor chinês que eu citei, que colocava, o Dr. Lin Pinchuan. Ele fazia muita associação de pontos e a gente acabava usando alguns pontos que seria exatamente como você dar passe em vários chakras. É mais ou menos isso, a funcionalidade disso. Seria mais ou menos como muitas vezes a gente faz dupla imposição, às Sim, vezes fazemos arrastes de um local para o isso outro. também. Exatamente. É como se a gente usasse algumas técnicas, dependendo do caso, uma técnica simples já resolve, um passe tranquilo já, mas às vezes a gente tem que realmente fazer coisas mais. E acalmar a pessoa é ouvir. Ouvir a pessoa, a pessoa às vezes ela quer isso, ela quer conversar, quer desabafar, quer externar o que ela está sentindo. Sim, entendi. Então tá bom. Gente, tem mais perguntas? Vamos aproveitar o Licínio. Não? Tem que aproveitar você. O momento que você vem aqui, se dispõe para conversar um pouco conosco, é extremamente importante para a gente aprender um pouco mais, né? Então tá bom, gente. Vamos fazer as nossas vibrações finais. Antes de mais nada, antes disso, eu coloquei no nosso grupo o planejamento de aulas do que resta. Eu fiz algumas alterações em função de disponibilidade de expositor e troquei alguns sábados das aulas práticas presenciais. Então, gostaria que vocês olhassem. Teve um até que eu tive que trocar, porque era numa emenda de feriado. A Janete me alertou e eu troquei agora imediatamente. Eu não tinha tomado consciência disso. Então, se tiver algum conflito, alguma coisa, Sandra, você, por favor, me alerta por gentileza, tá? Para que a gente possa continuar sem grandes problemas no planejamento. É isso aí, gente. Quem gostaria de fazer as vibrações finais, por favor? Poxa vida, ninguém quer fazer as vibrações hoje. Eu passo, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, levando atenção à nossa respiração. Vamos respirando um pouco mais profundamente. Vamos enchendo a barriga e pulmões de ar, soltando vagarosamente pela boca. Vamos buscando, ao inspirar, trazer para dentro do nosso corpo todas as melhores energias do universo, e ao expirarmos, vamos retirando dores, vamos mentalizando os locais que temos alguma dor e vamos, ao expirar, vamos retirando essa dor com essa expiração. Vamos agora iniciando as nossas vibrações,
vibrando por este planeta Terra. Vamos vibrando por todos os povos que aqui vivem neste nosso planeta, pelos seus governantes, levando as nossas vibrações para todos os reinos da criação, para todos os seres que aqui compartilham conosco período de evolução, de aprendizado, levando as nossas melhores vibrações para tudo que essa natureza nos proporciona. E vibrando para que esses homens que dirigem esse planeta, que busquem ter um pouco mais de consciência para a preservação deste meio ambiente que nós vivemos. Vibrando para os países que sofrem hoje, para todos os que vivem nesses países, que têm problemas climáticos, que afetam a forma de viver desses irmãos que estão nessas localidades, por aqueles que estão vivendo em regiões que têm conflitos, guerras. Vamos vibrando por todos aqueles que hoje estão em hospitais, sanatórios, por todas as crianças em orfanatos. Vamos levando vibrações para os postos de socorro no umbral, tanto no Vale dos Suicidas, no Vale dos Abortados, e também nos postos de socorro que nesse momento estão resgatando irmãos nossos que ali estão no umbral, que necessitam, que já estão em condições de passarem por um período de reequilíbrio, de fortalecimento e retorno às suas atividades e aprendizados na pátria espiritual. Vamos voltando aqui, vibrando por nossos familiares, nossos amigos, por aqueles também que não nos querem muito bem. Vamos vibrando por nós mesmos. E antes de encerrar, vamos magnetizando as nossas águas, impondo as nossas mãos sobre as nossas águas, para que essas nossas águas, as nossas caixas de água, essas águas recebam a energia necessária para o equilíbrio físico, emocional e espiritual de todos aqueles que se utilizarem delas. Vamos, nesse momento, também vibrando por nós mesmos e, assim, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, trocando experiências, aprendendo. Dizemos graças a Deus. Gente, uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa noite, Tchau, obrigado. boa noite. Boa noite, Licínio. obrigada. Gratidão, Licínio. Obrigado. Eu Gratidão, que Licínio. agradeço. Eu que agradeço.